Em destaque no Panorama CBN, Edson Fachin assume presidência do STF. Polícia investiga as causas da contaminação de bebida alcoólica por metanol em São Paulo. Presidente dos Estados Unidos e primeiro-ministro de Israel discutem possível acordo para cessar fogo na guerra em Gaza. E tufão atinge a costa do Vietnã. Panorama CBN. Olá, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã de segunda-feira, 29 de setembro de 2025. Eu trago em menos de meia hora para você as notícias mais importantes que repercutem ao longo do dia. Vamos juntos? Vambora! E começo te contando que o ministro Edson Fachin toma posse hoje como presidente do Supremo Tribunal Federal. A cerimônia está marcada para as 16h e vai contar com a participação de autoridades dos 3 poderes, inclusive o presidente Lula. Edson Fachin ficará à frente da corte até 2027 e terá como vice o ministro Alexandre de Moraes. Com um perfil mais discreto e técnico, ele substitui Luiz Roberto Barroso e também presidirá o Conselho Nacional de Justiça pelos próximos 2 anos. Considero pessoalmente e institucionalmente que é uma sorte do país poder, nesta conjuntura, ter uma pessoa com a qualidade moral e intelectual de Vossa Excelência conduzindo o tribunal. É como uma corrida de revezamento, o bastão agora chegou aqui e recebo com o sentido de missão e com a consciência de um dever a cumprir. O gaúcho Edson Fachin, nomeado para o STF em 2015 pela então presidente Dilma Rousseff, ocupou a vaga do ministro aposentado Joaquim Barbosa. Entre fevereiro e agosto de 2022, ele presidiu o Tribunal Superior Eleitoral. Entre os diversos casos de destaque sob a relatoria dele estão os processos relacionados à Operação Lava Jato, que ele assumiu em fevereiro de 2017, após a morte do ministro Teori Zavascki. Em 2021, Edson Fachin anulou todas as condenações impostas pela Justiça Federal do Paraná ao ex-presidente Lula no âmbito da Lava Jato. Em consequência disso, Lula recuperou os direitos políticos e se tornou elegível. Na ocasião, o ministro baseou a decisão no entendimento que o STF teve em outros casos para concluir que a Vara de Curitiba não tinha competência para julgar Lula. E logo na primeira sessão sob o comando do novo presidente, os ministros do STF vão julgar a ação que trata da relação de trabalho entre motoristas de aplicativos e as plataformas digitais. A gestão também deve lidar com processos envolvendo a distribuição de emendas parlamentares e a análise de temas históricos, como a abrangência da lei da anistia. O novo presidente do STF terá o desafio de administrar as tensões entre os poderes e setores ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Para o pós-doutor em Democracia e Direitos Humanos, Camilo Onoda Caldas, Fachin deve priorizar o colegiado e a previsibilidade das pautas, o que deve contribuir para diminuir a tensão. O ministro é bastante comedido nas suas declarações públicas e na sua relação com a imprensa. Portanto, age de uma forma diferente de outros colegas. Tende a diminuir a temperatura de conflitos e, portanto, colaborar para um certo apaziguamento com outros poderes ou personagens políticos. O ministro Luiz Roberto Barroso deu uma entrevista à Globo News e disse que o momento mais surpreendente do mandato dele foi a aplicação de sanções dos Estados Unidos contra integrantes da corte. Porque geralmente as pessoas se preocupam com independência judicial por desvirtuamentos das instituições domésticas. Quando a independência judicial sofre um ataque externo, isso é muito atípico e imprevisível. E, portanto, eu evidentemente lamento. Mas não diria que foi o momento mais crítico, apenas é desagradável, especialmente para o ministro Alexandre e para a esposa dele, que receberam a Magnitsky, que é uma coisa extremamente injusta para um juiz que estava cumprindo o seu papel. Claro que você pode discordar do papel, mas punir dessa forma eu acho que foi extremamente injusto, porque acho que prevaleceu nos Estados Unidos a narrativa dos perdedores, a narrativa de quem tentou o golpe e não conseguiu.
Barroso voltou a defender a tese de fusão de 2 crimes no julgamento dos atos golpistas: golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Na prática, isso reduziria o tempo de prisão a que os réus estão sendo condenados, já que contaria a pena só por um dos crimes. A pena prevista para golpe de Estado é de 4 a 12 anos. No caso da abolição violenta do Estado Democrático de Direito, a sentença vai de 4 a 8 anos. Bom, o ministro defendeu a junção dos crimes, mas falou que a alteração na duração das penas seria casuísmo. Eu continuo a achar que, independentemente do julgamento do presidente, eu não falo isso por casuísmo, essa pode ser uma solução razoável. Acho que mexer no tamanho das penas, acho que não. Acho que é uma legislação recente, curiosamente aprovada no governo passado, de defesa do Estado Democrático de Direito. As penas são razoáveis. Portanto, mexer na pena, eu acho que é um casuísmo. Fazer prevalecer uma interpretação alternativa razoável, como essa da consunção, eu acho que é palatável. Aí alguém diz anistia. Bom, anistia é uma competência do Congresso, é uma questão política. Na entrevista, Barroso também criticou a campanha que os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro têm feito por impeachment de ministros do STF. Você faz impeachment, seja de presidente da República, seja de ministro do Supremo, caso haja um crime de responsabilidade, alguma coisa grave, um ato de corrupção, uma coisa dramática. Você não faz impeachment de presidente porque não gostou da decisão de ministro do Supremo, porque você não gostou da decisão que ele tomou. Quando você não gosta de uma decisão, você recorre, não pede impeachment de ministro. Portanto, eu acho que é um equívoco, uma distorção, quando não uma perversidade, imaginar que vai ter eleição e que a campanha é para fazer impeachment de ministro do Supremo. Tem que ser campanha para pensar o país, ter causas boas para o país. Luiz Roberto Barroso tem 67 anos e pode ficar no STF até 2033, quando completa 75. Na entrevista, ele falou que vai decidir se antecipa a saída depois de uma reflexão profunda num retiro espiritual de 1 semana, no final de outubro, fora do país. Página virada para te contar que a Câmara dos Deputados deve votar na quarta-feira o projeto que isenta do imposto de renda quem ganha até R$5 mil por mês. A proposta ainda prevê desconto progressivo para quem tem salário de até R$ 7.350. O presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que o texto será votado independentemente da discussão sobre a anistia aos golpistas. Não há vinculação da matéria do imposto de renda com nenhuma outra matéria. Essa foi uma associação feita de maneira incorreta e que nós temos a tranquilidade de dizer que essa casa irá apreciar na próxima quarta-feira a votação da isenção do imposto de renda para aquelas pessoas que ganham até R$5 mil, onde mais de 15 milhões de brasileiros e brasileiras serão beneficiadas com essa medida. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, criticou a tentativa de atrelar a votação da isenção do imposto de renda à análise do projeto de anistia. Eu acho que nem me passa pela cabeça que isso possa estar sendo discutido, porque é uma loucura, pô. Você vai submeter um projeto de justiça social, de justiça tributária a isso, pô, faz a discussão que quiser, mas atrelar uma coisa a outra, em vez de ser um dia de festa, que dia é esse que vai? Uhum. Vota com a tua consciência no projeto de imposto de renda, vota com a tua consciência e defende a bandeira que você quiser. Na tentativa de melhorar a imagem, depois da enxurrada de críticas por causa da PEC da blindagem, a Câmara também deve discutir essa semana o projeto do devedor contumaz, que prevê punição a empresas que deixam frequentemente de pagar impostos. Esse projeto também deve funcionar como resposta às operações recentes contra o financiamento do PCC através do setor de combustíveis. Polícia e autoridades de saúde de São Paulo investigam as causas da contaminação de bebida alcoólica por metanol, que matou pelo menos 2 pessoas e levou outras 14 para o hospital. Os mortos são 2 homens, um de 38 anos, de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, e outro de 54, na capital. O Centro de Investigação Toxicológica da Unicamp apura se a morte de um terceiro homem de 50 anos
tem relação com o consumo de bebida adulterada. Uma das vítimas da contaminação foi o jovem Diogo Marques de Souza, auxiliar de produção. Na TV Globo, ele falou sobre os sintomas, depois que ele e 3 amigos consumiram um gin comprado numa adega conhecida. Eu acordei desesperado, porque eu acordei, abri o olho e estava enxergando nada. Tudo preto e uma dor de cabeça muito forte. Então a gente comprou as bebidas numa adega lá perto de casa, na minha casa e na casa do Rafael. A bebida era de uma qualidade muito boa, então, tipo assim, quando a gente compra essa bebida, a gente não espera nada de ruim, sabe? O Rafael, logo em sequência, ele acordou e aí falou que tava numa ressaca muito forte, que pra ele não era normal aquilo, uma dor de cabeça e parecia que estava bêbado ainda. O gin com energético e gelo com sabor foi consumido em casa pelo grupo de amigos no último sábado de agosto. O jovem Rafael foi levado para o hospital em estado grave e os primeiros exames constataram a contaminação por metanol. A enfermeira Helena Anjos Martins, que é mãe de Rafael, contou que o filho está internado há 29 dias em coma irreversível. O Rafael continua em coma desde o dia 1º de setembro, né? Foi removido a toxicidade do sangue, porém os danos já tinham afetado, né? A visão, o cérebro, pelos exames não tem fluxo sanguíneo, ele está respirando pelo ventilador, segundo a medicina, né? É irreversível. Tristeza, né? A designer de interiores Radharani Domingos também está internada e perdeu a visão após beber caipirinha contaminada por metanol num bairro nobre de São Paulo. Sexta-feira passada, dia 19, eu fui num bar comemorar o aniversário de uma amiga, que deveria ser uma comemoração, uma confraternização. Era um bairro, uma região nobre, não era nenhum boteco de esquina. Eu bebi 3 caipirinhas de frutas vermelhas com maracujá e vodka. Gosto nenhum diferente. E ainda assim, o que me impressiona é que, teoricamente, uma caipirinha é uma dose de vodka, mais fruta, açúcar, gelo. E ela causou um estrago bem grande. Eu não estou enxergando nada. Lalita Domingos, que levou a irmã para o hospital, relatou os sintomas. Ela teve que ir para a UTI para fazer esse exame e nisso, nessa UTI, ela já convulsionou, ela já de manhã, no domingo de manhã, ela já foi entubada. Nesse princípio, não sabíamos, ninguém imaginava que seria uma suspeita de intoxicação por metanol. A nossa expectativa é que a gente consiga um tratamento para que ela volte a enxergar. O Ministério da Justiça emitiu uma recomendação urgente a estabelecimentos que comercializam bebida alcoólica no estado de São Paulo. O documento orienta que, quando houver suspeita de intoxicação por alguma bebida, a venda do lote deve ser imediatamente interrompida e as garrafas isoladas e encaminhadas para a perícia. A nota alerta que preços baixos, lacres tortos, erros de impressão e odor semelhante a solventes devem ser tratados como suspeita de adulteração. O mesmo vale para relatos de consumidores com sintomas como visão turva, dor de cabeça intensa, náusea ou perda de consciência. O alerta ao Ministério da Justiça sobre os casos de intoxicação partiu do Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Campinas, que percebeu um desvio no padrão de atendimentos do tipo em setembro. O perfil das ocorrências também chamou a atenção, como explicou a médica assistente do órgão, Camila Carbone Prado. Geralmente eles eram relacionados ao consumo de álcool de posto de combustível, né? O que nos chamou a atenção agora foi realmente a concentração do número de casos e a procedência, que agora foi diferente, né? Foi através do consumo de bebidas alcoólicas. A gente ainda não sabe, né, se foi de fato uma contaminação pelo processo de produção ou uma adulteração depois da bebida já pronta para o consumo. A Associação Brasileira de Combate à Falsificação suspeita que o metanol usado para adulterar bebidas alcoólicas pode ser o mesmo importado ilegalmente pelo PCC para batizar combustíveis. Já a Associação Brasileira de Bebidas divulgou uma nota manifestando profunda preocupação e prestando solidariedade. A entidade diz que atua fortemente no combate ao mercado ilegal de bebidas, com um trabalho de inteligência em parceria com órgãos de fiscalização.
A nota diz que, entre 2024 e 2025, a associação acompanhou mais de 160 operações de combate à comercialização de produtos ilícitos e que vai seguir contribuindo com os governos federal e estadual para a proteção da população. Vamos dar uma pausa no noticiário rapidinho para trazer um recado do patrocinador desse podcast. Falar sobre diversidade, equidade e inclusão ainda é um desafio para muitas empresas. Compreender e aplicar esses conceitos passou a ser essencial para criar ambientes mais justos, inovadores e representativos, onde todos possam desenvolver seu potencial e ocupar posições de destaque. A conscientização precisa ser acessível, com linguagem clara e conectada à realidade, para que as mudanças sejam efetivas e sustentáveis. Para ampliar a liderança feminina, é preciso identificar barreiras e valorizar a pluralidade como estratégia. Com uma abordagem consistente, é possível abrir caminhos, ampliar oportunidades e fortalecer a representatividade. O Banco BV acredita que a diversidade é um pilar para a inclusão social e o crescimento dos negócios e apoia iniciativas que promovem a equidade de gênero e o protagonismo feminino. Para você saber mais, acesse bv.com.br. De volta ao noticiário para te contar que a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul apontou que o avião que caiu no Pantanal com um dos maiores arquitetos do mundo bateu em uma árvore antes do acidente. Além do chinês Conjian Yu, também morreram os documentaristas brasileiros Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz e Rubens Crispim Júnior e o piloto Marcelo Pereira de Barros. Em entrevista ao programa Fantástico da TV Globo, a delegada Ana Cláudia Medina revelou que galhos encontrados na fuselagem do avião e imagens da própria equipe ajudaram a polícia a reconstruir a dinâmica do acidente na região de Aquidauana. Nós adentramos a mata ali nas proximidades, conseguimos verificar outros galhos que haviam caído e a copa dessa árvore quebrada, o que nos deu exatamente a dinâmica para chegar na causa do acidente. Segundo as investigações, o avião Cessna 175 tentou pousar fora do horário permitido para a pista. Testes de visibilidade foram feitos para avaliar as condições exatas do voo. De acordo com a polícia, o piloto tentou, às 6h03 da noite, sem visibilidade, fazer a primeira tentativa de pouso desalinhado e precisou arremeter. Na segunda tentativa, a aeronave colidiu com uma árvore de cerca de 20 metros, a aproximadamente 300 metros da cabeceira da pista. Conforme a Agência Nacional de Aviação Civil, esse avião estava habilitado para voo diurno, não estando equipado para voar à noite ou em condições de mau tempo. Mesmo com as conclusões das investigações da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, o CENIPA segue apurando o caso. Agora os destaques do noticiário internacional, que está intenso. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reúne hoje com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para discutir um possível acordo para um cessar-fogo na guerra em Gaza. Trump disse nesse fim de semana que todos querem acabar com o conflito, em entrevista à agência de notícias Reuters. Pelo menos 4 pessoas morreram e outras 8 ficaram feridas num tiroteio que ocorreu numa igreja Mormon em Michigan, nos Estados Unidos. Segundo as autoridades, o atirador morreu durante uma troca de tiros com 2 policiais que atenderam à ocorrência. Tomás Jacob Sanford invadiu a igreja com o carro e logo após saiu disparando. O presidente Donald Trump se pronunciou sobre o caso e disse que a epidemia de violência precisa acabar. O estado de Oregon entrou com uma ação judicial contra o governo Trump depois que o presidente autorizou o envio de tropas federais à cidade de Portland. A ação visava conter manifestações contra a atuação do Serviço de Imigração dos Estados Unidos. O processo argumenta que Trump não tem autoridade para federalizar a Guarda Nacional. A medida se inspira num processo movido pela Califórnia, que entrou com uma ação parecida em junho. No Peru, pelo menos 19 pessoas ficaram feridas durante protestos contra o governo da presidente Dina Boluarte e o Congresso. A informação foi confirmada por autoridades e defensores dos direitos humanos.
centenas de pessoas marcharam no sábado no centro de Lima em direção à sede do governo sob forte contenção policial. E no Equador, protestos também deixaram um homem morto e 17 militares retidos como resultado de violentos confrontos entre os manifestantes e as autoridades no norte do país. Hoje, a maior organização indígena, CONAIE, convocou uma greve nacional por tempo indeterminado para protestar contra a alta dos preços dos combustíveis. O aumento dos preços da gasolina e do diesel já havia provocado uma forte mobilização durante os governos dos ex-presidentes Lenín Moreno e Guilherme Lasso em 2019 e em 2022. O tufão Bualoi atingiu a costa do Vietnã nesta segunda-feira, matando 8 pessoas e deixando outras 17 desaparecidas, enquanto fortes ventos e chuvas danificaram casas, cortaram a energia elétrica e alagaram estradas, antes de a tempestade perder parte da força ao se dirigir para o Laos. O Bualoi percorreu a costa norte-central do país antes de tocar a terra na manhã desta segunda-feira, provocando ondas de até 8 metros de altura. 17 pescadores estão desaparecidos, depois que as ondas gigantes atingiram 2 barcos. Moradores contaram que passaram a noite tentando proteger as casas, enquanto a energia do prédio de apartamentos foi cortada. O tufão avançava sobre a província de Yên An, em direção ao Laos, com ventos máximos enfraquecidos a 74 km por hora, contra mais de 110 km por hora quando tocou a terra. Até agora, o Bualoi danificou mais de 200 casas, inundou quase 1.400 hectares de arroz e outras plantações e cortou o acesso a várias áreas. Foi o que disse a Agência de Gestão de Desastres em um relatório. E a Agência de Meteorologia da Espanha ativou o alerta vermelho por chuvas na região de Valência, no leste do país. O fato ocorreu 11 meses após 235 pessoas terem morrido devido às inundações que aconteceram em outubro do ano passado. A Dinamarca vai proibir voos de drones civis em todo o país esta semana para garantir a segurança durante a cúpula da União Europeia em Copenhague. Na noite de sábado, vários drones foram observados sobrevoando instalações militares pelo segundo dia consecutivo. As detecções de drones na Dinamarca desde 22 de setembro levaram ao fechamento de vários aeroportos. O governo insinuou um possível envolvimento russo, acusações que Moscou rejeita. A companhia aérea Air France e a fabricante Airbus começam a ser julgadas em recurso a partir desta segunda-feira na França por homicídio culposo no acidente do voo Rio-Paris, que matou 228 pessoas em 2009. As duas empresas haviam sido absolvidas em primeira instância, em abril de 2023, embora o tribunal tenha reconhecido a responsabilidade civil. De volta ao Brasil, eu te conto que os lutadores Popó e Vanderlei Silva apresentaram versões diferentes sobre os culpados pela briga generalizada após o combate na noite de sábado, em São Paulo. As equipes dos lutadores trocaram socos ainda no ringue, depois da desclassificação de Vanderlei no 4º round, por excesso de punições como cabeçadas. Na briga, Vanderlei Silva levou 2 golpes de Rafael Freitas, filho de Popó, e caiu desacordado. Em Popó, a agressão partiu de André Dida, treinador do adversário, durante a pancadaria. Vamos falar agora da parte boa do esporte, né? No futebol, o Flamengo venceu o Corinthians em São Paulo por 2-1 de virada e abriu 4 pontos na liderança do Campeonato Brasileiro. Os 2 rivais do time carioca na briga pela ponta da tabela perderam na rodada. O Cruzeiro levou 2-0 do Vasco e está na 2ª posição, com 50 pontos. O Palmeiras foi derrotado pelo Bahia por 1-0 e ocupa a 3ª colocação, com 49. Nos outros jogos de domingo, o Grêmio ganhou do Vitória por 3-1, o Fluminense venceu o Botafogo por 2-0 e Bragantino e Santos empataram por 2-2. Hoje, São Paulo e Ceará fecham a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. E na estreia do Mundial Sub-20 de futebol masculino, o Brasil empatou em 2-2 com o México.
Agora a seleção brasileira volta a campo na quarta-feira contra o Marrocos, que bateu a Espanha por 2-0 no primeiro jogo. O Brasil busca o 6º título mundial da categoria, mas não conta com os principais jogadores que poderiam integrar o elenco, como Estevão, Vitor Roque, Endrick e Ryan, que não foram liberados pelos clubes. O Mundial Sub-20 está sendo realizado no Chile, conta com a participação de 24 seleções e vai até o dia 19 de outubro. E assim vamos encerrando o Panorama CBN dessa segunda-feira, o da manhã, né? Eu lembro sempre que são 2 edições do Panorama. O da noite com Leandro Gouveia e o nosso aqui comigo, Bianca Santos, com o nosso DJ Laerte Afonso e o nosso editor Edmilson Fernandes. Que você tenha uma excelente semana e continue com a gente. Um beijo e até amanhã. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.